Se você puder, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4. Eu vou ler do verso 12 ao verso 19. Hoje eu vou falar sobre sofrimento. Tem alguém sofrendo aí, gente? 1 Pedro 4, do verso 12 ao verso de número 19, diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, nós precisamos falar daquilo que nós não gostamos de enfrentar. Nós precisamos falar dos sofrimentos da vida. A verdade é que, se eu fizer uma pergunta, eu já sei a resposta. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por uma enfermidade, por uma luta financeira, por um problema na família, por uma luta no ministério, por uma reviravolta complexa na carreira, na sua empresa. Ninguém gosta de sofrer. Se nós pudéssemos escolher não passar pelo sofrimento, com certeza essa seria a nossa escolha. Mas, seja qual for a realidade da sua vida hoje, eu posso afirmar que em alguma área, em algum nível e por algum tempo, você está sofrendo. Você está sofrendo alguma coisa. Em alguma área, por algum tempo, você está sofrendo. Alguns hoje estão sofrendo na questão da saúde física. Outros estão sofrendo na saúde emocional. Outros estão sofrendo no casamento, na vida de um filho, na vida financeira, no ministério. Todos nós enfrentamos algum tipo de sofrimento. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Pedro vai falar nessa carta, especificamente nesse trecho que nós estamos lendo agora. Porque ele escreve mais ou menos ali no ano 63, 64, a igreja estava sob severa perseguição. A coisa era muito feia, era pesado o que estava acontecendo. O próprio Pedro morreria por causa da perseguição. Então, quando ele escreve essas palavras, ele está escrevendo para ele também, porque ele também estava debaixo de uma perseguição muito pesada. Eu queria que você entendesse que a perseguição à igreja naquela época não era ser cancelado no Instagram, nas redes sociais. A perseguição da igreja naquela época não era você tentar fazer trabalho de grupo na tua faculdade ou na tua escola e você não conseguir porque você é um cristão. A perseguição naquela época era o seguinte: se você é cristão, isso significa que você acabou de assinar uma sentença de morte. Daqui a pouco você vai morrer, no mínimo você vai ser preso. Você não vai ter uma vida fácil. A coisa era feia. Hoje, o cristão diz que não suportou a tentação, mas naquela época, a tentação não era
cometer um adultério, não era mentir, não era roubar, a tentação era: se eu não negar Jesus, eu vou morrer, eu vou ser preso, eu nunca mais vejo minha família. Irmão, pensa numa realidade complicada. Era isso que estava acontecendo, era essa a realidade. Então Pedro começa a escrever sobre isso. Mas Pedro fez o mesmo que eu vou fazer hoje aqui, porque eu não estou aqui para focar no sofrimento. Eu não estou aqui para a gente ficar lamentando pelas dores da vida, pelas coisas que não funcionaram, pelas coisas que não deram certo. Irmão, nós não somos lamentadores, nós somos servos do Senhor. Nós somos pessoas que creem num Deus poderoso, que usa até mesmo o sofrimento para de alguma forma manifestar a glória dele. Afinal, nós sabemos, nós temos certeza absoluta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem conforme o seu propósito. Todas as coisas. A questão é: você ama Deus? E você vive de acordo com o propósito? Porque se essa for a realidade, esse sofrimento tem um propósito e ele tem data para terminar. Você crê nisso? Amém? Mas a verdade, queridos, é que muita gente não consegue suportar os sofrimentos da vida. Sabe por quê? Porque focam demais nele. Focam demais nas dores. Focam demais nas perdas. Focam demais nos gigantes. Focam demais nas portas que não se abriram. Estão o tempo inteiro falando do sofrimento e não conseguem ter a melhor postura diante dele. E era um pouco do que estava acontecendo na igreja que recebia as instruções do apóstolo Pedro. Porque o que estava acontecendo? Por causa do sofrimento, alguns crentes já estavam, como ele diz no início do capítulo, voltando aos comportamentos de antes de uma experiência com Cristo. Estavam pensando como antes, estavam agindo como antes, estavam se relacionando como antes. Pedro tem que falar sobre amor fraternal, sobre hospitalidade, sobre não voltar à mesma mentalidade de quando eram escravos do pecado. E isso tem muito a ver com o que muitas vezes acontece na vida de muito crente hoje, porque o sofrimento vem, ele se levanta, ele se intensifica, e por causa disso, tem muito crente que não tem a mesma fé que tinha anos atrás, não tem a mesma entrega que tinha anos atrás, não tem o mesmo nível de obediência, de compromisso, porque uma porta que se fechou, um não que recebeu, uma enfermidade que surgiu, agora determinou o seu nível de fé. E Pedro então confronta a igreja sobre isso. A verdade, queridos, é que se nós não soubermos lidar com os sofrimentos, a mesma fé grandiosa que temos hoje, da noite para o dia, se torna incredulidade. Nós não temos mais disposição para orar, para estar na igreja, para servir ao Senhor, para negar o pecado, porque agora nós temos um novo ídolo, e esse ídolo é o sofrimento. Nós idolatramos as nossas dores, idolatramos as nossas perdas, idolatramos as portas que se fecharam, e nós vivemos de domingo a domingo lamentando o que não aconteceu ou o que não deveria ter acontecido. Mas Deus não te chamou para ser um lamentador, Ele te chamou para ser aquele que provoca o cumprimento das promessas dEle nessa terra, amém? Então, irmão, manda esse lamento embora, fala para o teu irmão: para de lamentar, irmão, por favor, faz isso em nome de Jesus. Mas, o que nós podemos aprender aqui sobre a atitude certa diante dos sofrimentos da vida? Primeiro lugar, e se a gente puder diminuir o movimento aí no tempo, vai me ajudar, tá bom? Primeiro lugar, não encare o sofrimento como se fosse algo estranho. Vamos ler o verso 12, por favor. Amados, não estranhe o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Meus irmãos, a primeira coisa que Pedro diz é: não tem nada de estranho em enfrentar o sofrimento. O que vocês estão surpresos? Por que vocês estão alarmados? Por que vocês estão assustados? Não é algo estranho. Ele diz: não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los. Não fiquem surpresos com essa perseguição. Não fiquem surpresos pelo fato de vocês estarem sofrendo, lutando, sendo desafiados,
porque vocês assumiram uma posição com Deus, não façam isso. Não fiquem surpresos ou ansiosos ou preocupados, porque uma enfermidade se levantou, porque uma porta se fechou, porque um dinheiro não saiu, porque uma reviravolta na sua carreira aconteceu. Não se espantem com isso. Por que, pastor, que Pedro está falando isso? Porque a Bíblia nunca nos enganou sobre a realidade da vida. Jesus nunca disse, olha, se batize e agora será só vitória, só alegria, só conquista, as promessas vão se cumprir imediatamente, não vai ter processo nenhum, é só você desfrutar, é milagre segunda, milagre terça, milagre quarta, milagre quinta-feira, é conta bancária recheada. Irmão, foi isso que ele disse? Sabe o que ele disse? No mundo vocês terão aflições. Ele foi direto, ele foi claro. O que ele quer dizer é o seguinte: eu nunca disse que de repente ia surgir uma coisa que você não gostaria que tivesse se levantado. Então, não encare o sofrimento como se fosse algo estranho, porque o sofrimento é algo normal para o cristão. Normal. Em algum momento, nós vamos ter que lidar com uma enfermidade em alguém da família. Em algum momento, nós vamos ter que lidar com um desafio financeiro. Em algum momento, nós teremos que lidar com gigantes do nosso ministério. Em algum momento, nós teremos que lidar com injustiças, com coisas que não são confortáveis, com desconfortos. A verdade, queridos, é que se nós olharmos para janeiro de 2024 até hoje, quantas situações que nos levaram a sofrer nós tivemos que enfrentar? Nós já estamos em setembro. Quantas situações? No nosso planejamento estava bonitinho o ano, não estava? Estava assim, ó, janeiro isso, fevereiro aquilo, março aquilo. Irmão, eu já planejei inaugurar essa igreja tem 3 anos já. É assim. Estava tudo planejado no nosso planejamento. Mas de repente vem a luta. De repente levanta um Golias. De repente surge um mar vermelho. De repente vem um povo inimigo que cerca a gente. Acontece. Acontece, não é algo estranho. O que Pedro está dizendo é, não estranhe o sofrimento. Não fique achando que você está sendo menos amado por Deus, está sendo preterido por Deus, está sendo esquecido por Deus. Não, não é isso, é normal. Inclusive, quando nós lemos a epístola de Tiago, ele diz que nós devemos ter como motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Faz parte. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que devemos nos gloriar nas provações. E olha o que nós lemos em Lucas 14, 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Irmão, na verdade a Bíblia deixou tudo bem claro, né? Essa vida nessa terra não é difícil mesmo não. Não é fácil mesmo não. É complexo. É complexo. E a gente precisa atentar para isso. Sem ler esses textos que eu citei, só lendo os relatos de homens da Bíblia, você já vê. Jó, homem de Deus, perdeu da noite para o dia todos os filhos, o dinheiro, a saúde, os amigos, os bens, perdeu tudo. Complexo. Nós vemos José, homem de Deus, promessa de Deus, um plano grandioso do Senhor para a vida dele. Coisa grande, mas ele teve que ser traído pelos irmãos, ele teve que ser acusado injustamente, ele teve que ficar preso por um bom tempo, ele foi esquecido na prisão, até pela pessoa que tinha ajudado ele, que só lembrou dele 2 anos depois. Tudo a ver com a nossa vida, tudo a ver com a nossa realidade. Nós temos Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus manda um profeta na casa dele para ungí-lo. Você é o próximo rei de Israel. E o que acontece? Ele é perseguido pelo próprio rei dele, que tenta matá-lo de todas as formas. Nós temos mulheres também, Ana, mulher de Deus, estéril, sonhava em ter filhos, era estéril, complicado. Como é que uma mulher de Deus enfrenta a esterilidade? Ela enfrentou, e várias outras. Até que um dia, Deus realizou um milagre, e nasceu Samuel, mas sofrimento. Nós temos exemplos do nosso lado. O nosso pastor sênior, pastor Josué,
pela segunda vez enfrentou um câncer. Homem de Deus, uma voz profética sobre a nossa nação. Alguém de um caráter libado, de um ministério altamente relevante. Homem de Deus, passou por uma luta como essa. Podemos falar de outros líderes na igreja brasileira. Pastor Ibiúber enfrentou um câncer. Ronaldo Lidório, maior autoridade de missiologia do mundo, enfrentou, quase veio a óbito. Olha quantas situações. Irmão, eu estou contando isso para você, para concluir da seguinte forma: nós não podemos encarar o sofrimento como se fosse algo estranho para a gente. Infelizmente, é normal. E se é normal, nós não deveríamos entrar em desespero. Nós não deveríamos nos sentir menos amados por Deus ou desvalorizados por Ele. Nós não podemos fazer umas perguntas ignorantes que algumas pessoas às vezes fazem. Nossa, por que coisas más, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Primeiro, que nenhuma pessoa é boa, não, todos nós somos pecadores. E segundo, que esse mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo não é o Senhor Jesus, é o diabo. Ou seja, a obra dele é roubar, matar e destruir. Enquanto estivermos aqui, será de sofrimento. Mas esse sofrimento, para quem está no Senhor, tem data de validade, porque vai chegar o dia que todo o sofrimento cessará, toda a dor passará. A Bíblia garante isso. É uma verdade. Pastor, achei que você ia vir com a palavra assim, tudo vai dar certo. É hora da vitória, é hora da vitória mesmo. Tudo vai dar certo, porque eu li a última página da Bíblia e vai acabar tudo bem, irmão. Vai ficar tudo bem. Mas, de repente, hoje, a realidade é de desafio. Quantas pessoas que perguntam, nossa, mas eu sirvo tanto, sou tão dedicado ao Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu isso? Por que essa situação se levantou? Hoje eu estou domingo a domingo na igreja. Como é que eu estou enfrentando essa batalha na saúde, essa batalha financeira, essa batalha na minha família? São perguntas que mais demonstram em nós imaturidade do que o entendimento, porque a Bíblia deixa claro que o sofrimento é normal. Não deveria ser algo estranho para a gente, não deveria ser, acontece com todo mundo. A verdade, queridos, é que esse evangelho, que nós não podemos chamar de evangelho light, que muitas vezes é pregado em alguns lugares, está roubando de nós o entendimento de que o sofrimento é algo normal, não é algo estranho. Antes da glória tem sofrimento, irmão. Antes da promessa se cumprir tem renúncia, tem processo, tem obediência. É assim que funciona. Não tem atalho na caminhada com Deus. Nós não podemos fugir dessa realidade. Mas o mais importante, irmãos, não é que essa vida é uma vida de sofrimentos. O mais importante é que o mesmo Deus que disse que no mundo nós teremos aflições, Ele encerra dizendo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mesmo Deus que diz que o choro pode durar uma noite, é o Deus que garante que a alegria sempre vem pela manhã. O mesmo Deus que permitiu o sofrimento na vida de Jó e a coisa foi pesada, foi o Deus que o levantou a dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa Ele se levantará. O Senhor se levantará por nós, eu creio nisso, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo nesse texto também que os sofrimentos vêm para nos provar e preparar. Pastor, não estava querendo fazer prova não. No meu planejamento não tinha prova nessa etapa do ano não. Mas no do Senhor tem. No verso 12 que nós já lemos diz, amados, não estranhe o fogo que surge entre vocês para prová-los. Prová-los. O que Deus está dizendo através do apóstolo Pedro é que muitos dos sofrimentos que nós enfrentamos, quando estamos andando em obediência a Deus, na verdade, são provações, são testes, para ver se a nossa fé é de verdade mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, tirando alguns professores, assim, a maioria dos professores não faz prova para reprovar a gente, né? Faz prova para quê? Para testar o nosso conhecimento e a gente poder o quê? Passar, né? Evoluir, avançar. E a mesma coisa é o que Deus faz com cada um de nós. Eu queria que você entendesse que nenhuma prova que Deus
permite que nós enfrentemos tem como objetivo nos destruir. Todas elas vêm para testar, provar a nossa fé. E se nós formos aprovados, Deus vai dizer assim: então eu posso te promover, eu posso confiar algo maior para você. Quem está entendendo isso? Eu sei que você já ouviu isso tantas vezes. A grande questão, então, não é o sofrimento, mas é que atitude você tem tido no meio desse sofrimento. Por exemplo, você está indo bem nessa prova que você está enfrentando? Você está tendo as atitudes certas, devidas, corretas? Você está glorificando a Deus no meio desse sofrimento? Ou você está murmurando, lamentando, brigando com as pessoas, se afastando da presença de Deus, deixando de servir na igreja, buscando momentos de alívio para poder diminuir a pressão que você está sofrendo? Na verdade, queridos, é que é no sofrimento que nós provamos quem nós somos de verdade. É no sofrimento que nós sinalizamos para Deus como que de fato a nossa fé está. Pastor, mas é difícil, eu não estou assim, gostando do que eu estou sentindo, do que eu estou passando. Irmão, deixa eu falar uma coisa, fé não é sensação, fé é convicção. É uma firme convicção. Eu estou firmado, eu estou convencido, eu estou absolutamente convencido de que eu estou crendo no Deus certo, que me conduz no processo da forma certa e que tem o controle absoluto de tudo que está acontecendo na minha vida. E por isso, mesmo quando a porta se fecha, eu glorifico a Ele, porque eu sei que o melhor que poderia acontecer para mim naquele dia era aquela porta ter sido fechada. Eu estou convencido, ninguém tira essa minha certeza. Não importa que alguém diga assim: tinha que ter sido você promovido, né? Colocar outro na tua frente. Nossa, já tinha que ter acontecido isso no teu ministério, né? Nossa, por que não aconteceu agora? Nossa, a empresa tal, do mesmo segmento que a tua, já está, em 3 anos já está assim, a tua tem 10 anos, não aconteceu. Cara, tem uma coisa errada contigo. Faz que nem a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. É assim. Irmão, quando você está absolutamente convencido de que realmente você está andando no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que Deus está no controle dos processos da sua vida, não vai ter situação nenhuma que vai roubar a tua paz, irmão. Nenhuma. Nenhuma. Você vai continuar, Deus está na frente. Agora, quantos aqui creem que Deus está no controle absoluto de suas vidas? Você tem certeza disso? Amém. Vou perguntar de novo, você tem certeza disso? Amém. Você não entendeu o que eu perguntei. Tem gente que pensa que o controle está nas mãos do Senhor, mas não está. Tem coisa que na tua vida está acontecendo como você quer e não como Deus quer. Deus não está controlando. Deus controla a história. A história vai terminar como Ele quiser. Mas a tua vida, o poder da decisão está na tua mão. Isso tem que estar muito claro também. Porque senão, a gente vai esperar algumas coisas de Deus que não vão acontecer. Pastor, como é que eu vou ter certeza que minha vida está nas mãos do Senhor? O que Ele te disse para fazer, você está fazendo? O que Ele te disse para deixar de fazer, você já deixou de fazer? Você é obediente? Porque se você é obediente, eu afirmo, a tua vida está no controle absoluto do Senhor. Mas se a obediência não é uma realidade na sua vida, então a verdade é que ela está sob o teu controle. E vou te falar uma coisa, a gente é bom em controlar algumas coisas, mas na maioria das coisas a gente não é bom. Então, por favor, entrega o controle para Deus, amém? Em nome de Jesus. Muitas pessoas pensam que, porque já estão bem com Deus, quando o sofrimento se levanta, quando o sofrimento ele se intensifica, alguma coisa está desalinhada, mas na verdade está tudo alinhado, porque Deus está nos trabalhando, nos preparando, nos refinando. A provação é um refinamento da fé, porque o cristão não é um ser perfeito, mas é um ser em aperfeiçoamento. O próprio Jó disse: se provado for, sairei eu como ouro, como ouro. É um refinamento. É por isso
que a maturidade nos ensina a não reclamar do sofrimento, porque é exatamente ele que sinaliza que estamos próximos da aprovação. Deixa eu te explicar isso aqui. Se você está andando em obediência a Deus, e Deus permitiu uma prova sobre a sua vida, sabe o que isso significa? Que Deus está dizendo assim: eu estou vendo a tua obediência, eu quero saber se realmente você está firmado em mim, e quando você passar por essa prova, eu estou pronto para te entregar a tua aprovação. Eu estou pronto para te promover. É isso. É assim que a gente tem que olhar para as provas da vida. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, Romanos 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, quando nós somos provados e temos que perseverar, isso vai produzindo em nós perseverança. E quando nós perseveramos em Deus, isso trabalha o nosso caráter para que ele se torne um caráter aprovado. E quando o meu caráter é aprovado, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu já estou preparado para que o Senhor cumpra o que tem para mim. Alguém está me entendendo, gente? A Bíblia aponta para isso o tempo inteiro. Tiago, no capítulo 1, diz a mesma coisa. Vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Pastor, o que ele está dizendo ali? Que não adianta você ter resistido por um tempo. Você tem que permitir que a tua perseverança tenha ação completa. Isso torne você maduro, íntegro e preparado para o que Deus tem para você. É por isso que você que está no capítulo 5 aí do teu sofrimento, ele se encerra no capítulo 10. Se você parar hoje, você joga tudo fora. Mas se você segurar mais alguns capítulos aí, irmão, fica tranquilo que o capítulo 10 vai chegar e o Senhor vai cumprir o que Ele tem para você. É assim que funciona o processo. Se eu puder resumir, tem gente pedindo para Deus aliviar certos sofrimentos, mas que, na verdade, precisam entender que o sofrimento que estão enfrentando é exatamente o que precisam viver hoje, para que estejam habilitados para a próxima estação que Deus está separando. É exatamente isso. E a gente fica assim, Senhor, passa isso logo, resolve isso logo. E Deus está dizendo, não, eu estou dizendo, obedece logo, faz logo o que você tem que fazer, dá logo o seu passo, caminha mais um pouco, sustenta mais um pouco, fica tranquilo, porque eu estou com a coroa reservada esperando você. Eu creio nisso, você crê? Você quer um exemplo? Todo mundo olha para a história de José como se ele fosse um coitadinho, né? Nossa, pastor, ele é um coitadinho, José. Era o 11º filho do pai. Ele foi traído pelos irmãos, tentaram matar e decidiram vender como escravo. Ele chegou lá, ele foi acusado injustamente, aí foi preso injustamente, ficou um tempão lá preso. Nossa, tadinho do José, tadinho dele. Irmão, eu não tenho pena nenhuma de José, não. Por quê? Porque a promessa de Deus para ele era o quê? Era ser o quê? Um grande líder. Como é que um mimadinho, filhinho de papai, vai ser um grande líder? Então Deus arranca ele da casa do pai. Primeira coisa. José também era meio falastrão demais, né? Porque ele tem um sonho dizendo, olha, você vai liderar, vai ser um grande líder, inclusive vai liderar sobre seus irmãos e seus pais. Aí ele chega e falou, gente, aqui, deixa eu falar, vou mandar em vocês, tá? Você é o cara, já começa a me respeitar agora, entendeu? Porque daqui a um tempo, eu que vou mandar. Então, tudo certo. Falastrão, fala demais. Como é que alguém que fala demais vai ter uma grande responsabilidade? Né? Complicado. Aí depois, o pai dele dá uma túnica para ele, que só era dada a líderes de clã. Quando ele deu aquela túnica, ele estava dizendo assim, José, apesar de você ser o 11º filho, eu declaro sobre você a bênção da primogenitura. Você, para mim, é primogênito. Aí ele vai encontrar os irmãos. Ele vai encontrar os irmãos usando que roupa, gente? A roupa que os irmãos matariam para ter. E ele vai. Aí o que acontece? Tentaram, quase mataram, né?
Venderam como escravo. Aí ele vai. E vai. Como é que um cara que não tem, assim, maturidade para decisões como essa, vai ser grande líder? Aí ele vai ser preso. E lá na cadeia ele fala com o copeiro assim, ó, lembra de mim, porque eu estou aqui injustamente. Eu estou aqui porque me arrancaram a força da casa do meu pai. Raiz de amargura. Como é que um mimadinho, falastrão, ingênuo, meio prepotente até, né? Amargurado, rancoroso, como é que esse cara vai ser governador do Egito? José passou exatamente pelo que ele precisava passar, irmão. Porque quando ele chega lá e encontra os irmãos dele, ele perdoa os irmãos. E ele tem 2 filhos. Efraim, Deus me fez esquecer. Manassés, Deus me fez prosperar. Ele entendeu claramente o que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você está achando que você é coitadinho? Nós não somos, irmãos. Nós estamos passando exatamente pelo que a gente deveria passar. E se nós perseverarmos, sabe o que vai acontecer? Um dia nascerão Efraim e Manassés. E o Senhor vai nos colocar onde Ele preparou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu realmente creio nisso. Tem coisa que somente o sofrimento nos ensina. Tem coisa que a gente só aprende no processo do sofrimento. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que devemos encarar os sofrimentos com alegria. Devemos encarar os sofrimentos com alegria. Pastor, eu já não gostei do tema, que é sofrimento. Aí você vem e fala para mim que eu não deveria achar estranho sofrer. Depois você me diz que que é isso mesmo que eu tenho que passar, que é uma prova de Deus. Agora você diz que eu tenho que encarar com alegria ainda, pastor, vou levantar e vou embora. Que não é possível. Meu Deus, vai ficar mais fácil não? Não é possível. O que está acontecendo? Olha o que ele diz nos versos 13 e 14. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Agora Pedro, que como diz a tradição, não a Bíblia, morreria crucificado de cabeça para baixo, depois de escrever cartas como essa. Agora Pedro chega e diz, não basta encarar o sofrimento, nós precisamos encará-lo com alegria, com alegria. Sabe, eu não estou dizendo para você ficar sorrindo por estar passando por uma luta. Eu não estou dizendo para você ficar celebrando a luta que você está enfrentando, não tem nada a ver com isso. Eu também tenho as minhas dores, os meus sofrimentos, e nem sempre eu estou sorrindo diante dos sofrimentos. Mas se alegrar não tem a ver com sorriso, tem a ver com o estado de espírito. Tem a ver com a capacidade de continuar caminhando na direção certa, com a postura certa, independente da dor do processo. Eu continuo, porque não é a alegria das vitórias, mas é a alegria do Senhor que é a minha força. É a alegria do Senhor que é a nossa força. E quando Pedro diz que nós devemos nos alegrar, ele mostra 2 motivos para isso. O primeiro motivo que ele mostra é: alegrem-se, porque se vocês têm parte nos sofrimentos de Cristo, vocês também terão parte na glória que há de ser revelada. Alegrem-se, alegrem-se. E ele dá um segundo motivo, porque o fato de vocês estarem sendo perseguidos por amar a Cristo atesta que o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Irmão, se você está sofrendo porque você é fiel a Deus, você pode celebrar, porque isso quer dizer que o Espírito de Deus repousa sobre você. O Espírito de Deus, a presença de Deus, repousa sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, queridos, Pedro é muito direto. A nossa única preocupação
é continuar andando retamente. Continuar andando retamente. Porque se estamos sofrendo por Cristo e com Cristo agora, também celebraremos com Ele na glória que há de ser revelada. Nós cremos nisso. Em Mateus 5, 10 a 12, o próprio Jesus disse: bem-aventurados, felizes, os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando os insultarem, perseguirem e falsamente disserem toda sorte de mal contra vocês por minha causa. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É uma honra ser perseguido como Jeremias foi, como Isaías foi, como João Batista foi, como Paulo foi, como Pedro foi. Irmãos, só a mentalidade de Cristo nos faz conseguir entender isso. Porque a mentalidade desse século entende qualquer sensação desconfortável como algo que não vale a pena desfrutar. Como algo que não vale a pena. Não vale a pena. Nós estamos numa geração que não pode sentir dor, que não pode sentir pressão. Uma geração que não pode ter porta fechada. É uma geração corrompida pelo Deus desse século. O próprio Jesus teve portas fechadas durante toda a sua caminhada nessa terra. Mas sabe o que importa? Que a única porta que deveria ser aberta foi aberta, que foi a porta dos céus, recebendo o Filho amado do Pai à direita dele. A única porta. Apedrejar Estevão. No processo da morte dele, o texto diz que ele fala assim: eis que vejo os céus abertos. Irmão, tem porta que não vai abrir não para a gente aqui nessa terra, mas os céus para sempre estarão abertos sobre a igreja. Para sempre estarão abertos. Nunca troque a glória eterna pelo prazer do momento. No verso 17 do capítulo 8 de Romanos, nós lemos assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que o sofrimento deve nos levar a uma autoavaliação. Olha o verso 15. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Agora Pedro diz assim: não são todos os sofrimentos que fazem parte do plano de Deus. Tem sofrimento que é consequência do pecado. É consequência da desobediência, da escolha de rejeitar a Deus e abraçar os nossos desejos. Alguns sofrimentos são simplesmente consequências de nossas escolhas. É por isso que Pedro diz: nenhum de vocês sofra como assassino, como ladrão, como criminoso, e nem como quem se intromete em negócios alheios. Ninguém de vocês sofra por causa do pecado. Ninguém de vocês enfrente um sofrimento desnecessário porque decidiu desobedecer a Deus. É por isso que hoje, uma coisa eu e você precisamos fazer: nós precisamos avaliar a origem dos sofrimentos que estamos enfrentando. Será que a origem está na obediência a Deus? Ou será que tem sofrimento que a gente está enfrentando hoje por causa do pecado? Por causa da desobediência a Deus? Pastor, por que é tão importante falar sobre isso? É simples, porque eu já ouvi tanta gente dizendo assim: eu estou passando por isso porque foi a vontade de Deus. Deus quis. Toma cuidado, irmão, porque tem coisas que acontecem na vida de algumas pessoas que não foi Deus que quis, Ele apenas respeitou o que você decidiu. Ele apenas respeitou as suas escolhas. Deus não planejou tempestade para Jonas, irmão. Foi Jonas que decidiu desobedecer a Ele. Deus disse: olha, vá para Nínive. Ele disse: não, eu vou para Tarsis. E por causa disso ele teve que enfrentar uma tempestade. Eu também lembro de uma outra tempestade que os discípulos de Jesus enfrentaram no mar da Galileia. Mas dessa vez quem mandou eles irem para o mar foi quem? Jesus. O problema não é a tempestade, mas é quem te coloca nela. A verdade é essa. Tem tempestade que foi o nosso pecado que nos colocou. Mas ainda bem que o nosso Deus é Deus sobre as tempestades.
Porque até a tempestade, que foi o nosso pecado que nos colocou, através do arrependimento, ela começa a cessar e uma nova história começa a ser contada na nossa vida. É isso que a palavra nos ensina. Alguns sofrimentos nunca fizeram parte do plano de Deus. Ah, pastor, meu casamento acabou porque foi a vontade de Deus. Não, foi você que não perdoou. Foi você que de repente não quis se submeter ao processo para cultivar o teu casamento, para restaurar, para tratar alguma coisa. Todo casamento em algum momento precisa de tratamento, irmão. E o tempo inteiro precisa de investimento. Todo casamento. O meu também precisa, o seu também precisa. É assim que acontece. Nós não podemos dar para Deus a responsabilidade de coisas que nós decidimos fazer. É por isso que nós temos que avaliar a origem do nosso sofrimento. E eu encerro esse ponto dizendo o seguinte: se for para sofrer, que seja por fazer o que é certo, por obedecer a Deus. Você pode repetir isso? Se for para sofrer, que seja por fazer o que é certo. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que o maior de todos os sofrimentos é ser reprovado por Deus no dia final. Olha os versos 17 a 19, irmãos. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Irmãos, Pedro termina esse capítulo assim, com a cartada final mesmo. Porque ele diz assim: se é difícil para quem está no centro da vontade de Deus, e se inclusive quem está no centro da vontade de Deus vai ser julgado primeiro, imagina quem escolheu viver a sua vida sem ter um compromisso com Deus. Imagina. Irmão, sofrer por alguns dias é difícil? Sofrer por alguns meses é difícil? Sofrer por alguns anos é difícil? Imagina sofrer a eternidade inteira. Porque nós escolhemos viver para si durante essa jornada aqui na terra. Imagina. Então, irmão, eu encerro essa palavra fazendo um apelo que não é apenas para os visitantes, é para a igreja também. Eu quero te fazer uma pergunta: se Jesus voltar hoje, você está pronto para se encontrar com Ele? Você é crente de verdade? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você tem compromisso com a palavra? Você realmente está levando a sério o Evangelho? Você realmente pode dizer que você é do Senhor? Que Ele é o Senhor da tua vida? A minha pergunta não é se você é religioso e nem é se você é membro dessa igreja. A minha pergunta é: você é de verdade? Você é discípulo de Cristo mesmo? Essa é a pergunta que eu faço para mim todos os dias. E essa é a pergunta que eu faço para você. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu quero orar com toda a igreja nesse momento, com todos os visitantes aqui também.